Olá, bem-vindo a mais uma semana de biografias e histórias aqui na nossa corte. Prepare-se para conhecer de perto Maria Madalena Bárbara Xavier Leonor Teresa Antônia Josefa de Bragança, geralmente chamada de Bárbara ou Maria Bárbara, uma princesa portuguesa que se tornou consorte da Espanha e ficou conhecida com um nome pejorativo, de A Gorda. Pausa para apresentar novamente os nossos pedidos de apoio e colaboração. Contribua com o nosso canal. Não se esqueça de hypar e te convido a se tornar um membro e ajudar efetivamente esse canal a se manter. Estamos precisando muito dessa forcinha. Feitos os meus pedidos, vamos a mais uma história de vida real e realeza. Nossa princesa de hoje nasceu em Lisboa, no dia 4 de dezembro de 1711. Seus pais eram o rei João V de Portugal, que iniciou o seu reinado em 1707, e a sua esposa, a arquiduquesa Maria Ana da Áustria. Maria Ana era filha do imperador Leopoldo I do Sacro Império Romano Germânico e de sua terceira esposa, Leonor Madalena de Neuburgo. A cidade de Mariana, em Minas Gerais, no Brasil, foi nomeada a partir de Dona Maria Ana. E quem não conhece Mariana, se tiver a oportunidade, conheça. É uma cidade linda. Eu já tive a honra. Eles haviam se casado em 1708 e como o principal objetivo dos casamentos reais era produzir herdeiros, já estavam se desesperando, pois depois de 3 anos ainda não tinham conseguido ter filhos. Seu pai recorreu à fé e jurou construir um grande convento se tivesse um herdeiro ao trono. Foi nesse contexto que ela nasceu, e de acordo com a promessa do pai, o rei mandou construir um convento, o convento de Mafra. O convento, juntamente com o Palácio Nacional de Mafra, é classificado como monumento nacional desde 1907 e inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Seus nomes foram escolhidos em homenagem a vários santos e parentes, e ela foi denominada Princesa do Brasil. Ela recebeu o nome de Bárbara em homenagem à padroeira de seu aniversário. Santa Bárbara foi uma virgem mártir do século III, comemorada como santa cristã na Igreja Católica Romana, na Igreja Ortodoxa e na Igreja Anglicana. Foi uma escolha incomum, já que esse nome nunca tinha sido usado na dinastia portuguesa. Como primogênita do casal real, ao nascer, era a herdeira presuntiva do trono português, denominada Princesa da Beira, até que seu irmão Pedro nasceu em outubro de 1712. Porém, o seu irmão Pedro só viveu por 2 anos. Contudo, o infante José, futuro José I de Portugal, já havia nascido e se tornado o herdeiro presuntivo, tirando Bárbara de vez da possibilidade de ser rainha de Portugal. Além de Pedro e José, Bárbara teve outros 3 irmãos. Carlos, nascido em 1716, Pedro III de Portugal, nascido em 1717, e Alexandre, em 1723. Seu pai era um monarca muito rico e uma atenção muito especial foi dada à princesinha. Ela recebeu uma excelente e refinada educação, falava francês, alemão e italiano fluentemente e aprenderia mais tarde o castelhano. Era também uma leitora ávida de assuntos variados. A jovem era muito culta e grande amante das belas artes, sendo uma grande apreciadora especialmente da música. Quando ela tinha 8 anos de idade, seu pai contratou o cravista Domênico Scarlatti como mestre, com a obrigação adicional de, para além de dirigir a Capela Real,
ensinar música à jovem princesa. E ela aprendeu rápido. Quando Bárbara tinha 9 anos, começaram a traçar planos para o seu casamento. Chegou a ser cogitada como uma possível noiva para o jovem rei Luís XV da França, mas foi descartada rapidamente. Entre 1704 até 1715, Portugal e Espanha tinham estado em conflito e as relações entre as duas coroas estavam instáveis. Então, nada melhor do que o casamento de Bárbara com um príncipe espanhol para melhorar essas relações. Mesmo assim, as negociações diplomáticas foram difíceis. Para evitar novas controvérsias e fortalecer ainda mais a aliança que se pretendia, a diplomacia espanhola propôs então um duplo matrimônio. Em 11 de janeiro de 1728, após longas negociações, ocorreu o noivado de Bárbara, então com 16 anos, com Fernando, príncipe das Astúrias, que era 2 anos mais novo, e do irmão dela, José, com a meia-irmã de Fernando, a infanta Mariana Vitória. Dada a juventude das partes envolvidas, no entanto, os casamentos foram marcados para o ano seguinte. Após demorada preparação, o que ficou conhecida como a Troca das Princesas, aconteceu em 19 de janeiro de 1729, no rio Caia, que faz fronteira entre Elvas, no Alentejo, em Portugal, e Badajoz, na Extremadura, na Espanha. Foi uma grande celebração, com uma cerimônia literalmente no meio do rio, numa grande ponte-palácio de madeira ricamente decorada, construída para a ocasião, com vários pavilhões em ambas as margens. Praticamente toda a corte participou, tendo todas as vilas e lugares entre Lisboa e Elvas sido enfeitadas com arcos triunfais, jardins artificiais e fontes para receber os cortejos na ida e na volta da fronteira. Por se ter realizado no rio Caia, na fronteira entre os dois reinos, é também conhecida como a Jornada do Caia. Nessa ocasião, a habitual viagem de entrega, pela qual uma noiva real era acompanhada com todo o cerimonial ao encontro de seu marido, alcançou o máximo de solenidade e publicidade. Quando Fernando, então príncipe das Astúrias, conheceu sua noiva Maria Bárbara em seu primeiro encontro, já na cerimônia de casamento, achou a noiva tão feia que quis desistir de tudo. Bárbara não era considerada bonita por seus contemporâneos e sua aparência simples foi considerada pelos observadores como tendo causado um choque visível em seu futuro marido, quando ele foi apresentado a ela pela primeira vez. Não era muito graciosa, mas era uma jovem bondosa, piedosa, inteligente, de sensibilidade fina e muito culta. E, finalmente, o noivo se submeteu às razões de Estado, e com o tempo a antipatia inicial do príncipe se transformou em afeição pela esposa, um amor verdadeiro e muito intenso. Os espanhóis comemoraram o casamento, apesar de suas percepções iniciais sobre Maria Bárbara. Muitos espanhóis viam Fernando como um contrapeso à influência de sua madrasta, e seu casamento com Maria Bárbara pareceu convertê-lo em um rival adulto. Por outro lado, os espanhóis acharam a noiva portuguesa feia e lamentaram que Fernando tivesse que fazer tal sacrifício pela monarquia. A princesa, resoluta e sensível, sabia como ganhar a confiança do marido, que era indeciso e melancólico. Mesmo com a troca das princesas tendo sido um sucesso, as relações entre Portugal e a Espanha deterioraram-se, ao ponto do monarca português enviar uma forte esquadra ao Rio da Prata e ocorrer o novo conflito entre as duas coroas, apenas solucionado em 1737.
Entre Bárbara e seu marido, o relacionamento deu muito certo. Ele a via como um apoio útil e sempre procurava a sua esposa e ouvia os seus conselhos. Em comum, o casal tinha paixão pela música e pela arte. Ela agora era a princesa das Astúrias, o título dado aos príncipes herdeiros espanhóis. A rainha Isabel Farnésio, madrasta do príncipe, não era simpática ao casal, tendo proibido os dois de se associar com embaixadores estrangeiros. Em 1733, a rainha chegou a ordenar prisão domiciliar para Fernando e Bárbara, que foram trancados em seus aposentos no Palácio do Bom Retiro de Madrid e não foram autorizados a aparecer em público. Isabel Farnésio começou a desacreditar com astúcia a figura de Bárbara e de Fernando. O descrédito chegou até alguns jornais, alguns dos quais falavam de um romance de Bárbara com Farinelli. Seu antigo professor de música a acompanhou até a Espanha. Ele compôs mais de 500 sonatas, muitas delas dedicadas a Bárbara. Após a morte de Felipe V, em 9 de julho de 1746, o então príncipe das Astúrias ascendeu ao trono como Fernando VI, e Bárbara tornou-se rainha consorte da Espanha. Agora, a rainha Bárbara, apesar de tímida e sem ambições políticas, tornou-se ativa depois que seu marido assumiu o poder e participava de reuniões com os ministros. A rainha estava especialmente interessada no bom andamento das relações diplomáticas entre Espanha e Portugal, seu país natal. John Lynch escreveu, abre aspas, embora tivesse poder sobre o marido e uma atenção especial aos assuntos portugueses, não usou sua posição para distorcer a política espanhola. Apoiou firmemente a diplomacia da neutralidade e acompanhou o marido no caminho da paz. Fecha aspas. Os laços de Maria Bárbara com a coroa portuguesa foram valiosos para a negociação do Tratado de Limites de 1750, que ajustou as fronteiras entre as colônias sul-americanas das nações ibéricas. Ela participava regularmente dos assuntos de Estado. Os ministros, que a respeitavam muito, apresentavam-lhe todos os documentos de Estado antes de serem entregues ao rei. Porque, abre aspas, só ela sabe o que deve ser dito ou escondido do rei. Fecha aspas. Ela era o canal através do qual os ministros trabalhavam, como relatou o embaixador britânico Benjamin Kenney. Abre aspas. Ela pode influenciá-lo como quiser, com muito poder e pouca dificuldade. Fecha aspas. Durante o reinado de Fernando VI, por um lado foi seguida uma política de reforma interna para que a economia espanhola pudesse se recuperar e o país pudesse ser modernizado. E foi seguida uma política de paz e neutralidade na política externa. Apesar das intrigas palacianas entre facções pré-francesas e pró-britânicas que tentavam influenciar as políticas reais, Fernando e Maria Bárbara governaram durante um período de relativa prosperidade e tranquilidade. Fernando era, segundo o historiador William Koch, um príncipe de capacidade inferior, mas de intenções íntegras e disposição política. Faltava-lhe a energia ou a vontade de governar, e assim coube a Maria Bárbara e aos ministros reais a gestão do governo. O mais curioso é que seu reinado foi, acima de tudo, um espaço de paz estratégica e de reconstrução social e econômica desse país. Foi um reinado marcado também pelo florescimento da cultura, destacando-se a criação da Real Academia de Belas Artes de Santo Fernando, em 1752. Da pouca correspondência que se conserva entre Bárbara e o seu pai João V, extraímos que ela desempenhou um papel de embaixadora.
Patrocinadora da música, das artes e da literatura, Bárbara financiou as carreiras do compositor Domenico Scarlatti e do cantor Carlo Brocchi, conhecido como Farinelli, contribuindo para a consolidação da ópera italiana na corte espanhola, e financiou a construção da igreja e do convento dos Reais Salesianos em Madrid, este último especializado na educação feminina, outra das preocupações da rainha. Bárbara era um importante expoente do alto nível artístico e cultural da corte portuguesa de João V. Durante o reinado de seu marido, presidira festas e concertos magníficos. Talvez 3 preocupações perturbassem Maria Bárbara mais do que quaisquer outras. Primeiro, ela e Fernando não tinham filhos. Segundo, sem filhos, ela não poderia impedir que o trono espanhol passasse para Carlos III, filho de Isabel Farnésio, de quem Maria Bárbara se ressentia. Terceiro, portuguesa de nascimento, Maria Bárbara herdou os sentimentos pró-britânicos daquela nação, que eram contrárias às tradicionais inclinações francesas dos Bourbons espanhóis. Bárbara sofreu de asma durante toda a vida e sofria com o sobrepeso nos últimos anos. Daí veio o apelido, a Gorda. Bárbara era uma rainha maltratada em seu país de adoção, especialmente por sua injusta e incorreta fama de mulher feia e obesa que se arrastava desde a sua juventude. Mas, além disso, outra de suas grandes traições, conforme acreditavam os espanhóis, acabou sendo sua incapacidade de ter filhos. Essas circunstâncias lançaram a culpa e a rejeição sobre os seus ombros. Na madrugada de 27 de agosto de 1758, aos 47 anos, no Palácio Real de Aranjuez, com o agravamento dos seus problemas de saúde, ela faleceu. Seu corpo foi vestido com um hábito franciscano e velado no salão do palácio, para ser enterrada como rainha e não no panteão de infantes. Ela decidiu pagar pelo seu próprio túmulo. No dia seguinte, ela foi enterrada no convento Salésias Reais, que ela havia fundado em 1748. Ela deixou, para desgosto dos espanhóis, uma grande fortuna ao seu irmão, José, em Portugal. A perda da sua esposa abalou Fernando VI profundamente. Ele viveu recluso no Palácio de Vila Viciosa até falecer em 1759, menos de um ano depois de sua esposa. Ele foi sucedido por seu irmão, Carlos III, filho de seu pai e de sua madrasta. As intrigas e a rejeição não apagaram a importância de Bárbara no reinado de seu marido, e nem as suas contribuições significativas para com o povo espanhol. E agora é com você a sua vez de me contar as suas opiniões e as conclusões desse vídeo, que por aqui são sempre por conta de quem nos assiste. Obrigada pela companhia em mais um vídeo. Nos encontramos aqui nos comentários e no vídeo de quinta. Até já e até lá! E já aproveito para te desejar uma excelente semana e sem perder nenhum dos nossos vídeos.